Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Pode Lançar, um podcast da Comunidade Católica Shalom, feito para você. Sejam todos bem-vindos, é uma grande alegria estar iniciando esse projeto de Deus, essa vontade de Deus para nós. E você pode lançar conosco as redes da caridade, da evangelização, divulgando esse podcast, compartilhando, comentando, curtindo. Faça conosco esse podcast. Ele é seu, ele é nosso, ele é de todos nós. E para o nosso primeiro episódio, nada mais que um convidado muitíssimo especial aqui conosco, Padre Cristiano Pinheiro. Seja bem-vindo, Padre, ao nosso podcast. Obrigado, Caio. É uma alegria te receber aqui conosco. Você que está em missão nos Estados Unidos, mas que, por graça de Deus, está aqui, né, nesse tempo presente. E é uma alegria, Padre, poder conversar contigo. Vou deixar tu se apresentar e depois a gente bate o papo. Tá certo. Então, meu nome é Padre Cristiano Pinheiro, sou membro da comunidade já há 24, 25 anos, né? Um tempo longo, desde da minha juventude, né? Eu tinha 16 anos quando eu entrei na comunidade Aliança, né? Depois entrei na comunidade de vida, então sou missionário há muito tempo. 9 anos já como sacerdote, praticamente. E nessa estrada aí de missão e até o fim, né? Vamos até o fim. Seja amanhã, seja daqui a 80 anos, né? A minha vida é para a missão, para a evangelização na comunidade Shalom. Padre, faltam umas coisinhas, né, na tua apresentação. Que é mais? Depois... Isso para mim é o essencial, né? Tá bom. No meio da conversa a gente vai descobrir mais coisas, quem é o Padre Cristiano Pinheiro, né? Tá certo. Padre, tu falou que há 24 anos, 25, ingressou na comunidade e a gente está aí para quando Deus quiser, né? Até quando, vivendo hoje, né? Também em vista de um amanhã. Mas tu partilhando, né, na tua apresentação, já me veio aqui, eu me recordei de uma pregação que tu deu no Congresso de Jovens Shalom, em 2019. Que tu falou do dia 1. Sim. É o dia que não findará. E falando de missão, o que é que simboliza a missão para ti? Falando desse dia 1, né? Esse dia que não tem fim, esse estado permanente que é o missionário, que o missionário vive, né? O que é uma missão? O que é a missão para ti? O que é ser um missionário? Como que tu vive? Enfim, queria que tu partilhasse. Hoje o nosso tema é missão, e a gente sabe que missão é um tema muito abrangente, né? A gente vai conversar sobre várias coisas aqui, mas eu já queria começar dessa forma. O que é uma missão para ti? Você falou aí do dia 1 e falou da missão. O que é que eu acredito que seja a missão? Quando São Paulo vive o dia 1 da vida dele, Saulo era aquele perseguidor dos cristãos, e ele tem aquela experiência de luz na vida dele, que relativiza qualquer tipo de vida que ele estava vivendo no mundo. Ele tinha os próprios propósitos, os próprios projetos, que era absoluto para ele, né? Até, inclusive ele perseguia os cristãos por zelo por outras coisas, né? Então ele tinha essas convicções muito profundas. Querendo fazer o bem, né? Querendo fazer o bem, querendo fazer justiça, um cara que cresceu ali com a lei do judaísmo, foi discípulo de Gamaliel, né? Um cara assim, extremamente culto, preparado e que tinha um projeto de vida. E aquele dia 1, que é o dia da luz, a criação da luz, eu fazia referência a esse dia 1, que no Gênesis o dia 1 é o dia da criação da luz. É a primeira criatura que Deus traz à tona, quando ele pronuncia, né? Faça-se a luz. E também, esse primeiro dia da semana é o dia em que o ressuscitado aparece. Ele sai vence a morte e inaugura um novo tempo. Em São Paulo, essa experiência da nova criação foi no dia da sua conversão, quando a luz do ressuscitado apareceu para ele. Então, todas essas convicções, das quais a gente falou, se relativizaram. Não é mais absoluto. O absoluto da minha vida agora é Jesus Cristo. E tudo aquilo que eu sou e que eu recebi antes de Cristo era, na verdade, endereçado para Ele. Cristo se torna aquela pedra fundamental de toda a minha existência. Então, como é que eu posso viver de outra forma senão para Ele? Isso é a missão. É viver para aquele que tornou tudo relativo e que me fez entender que tudo que eu recebi era para Ele, por Ele e com Ele. Então a missão ela é uma vida transformada em Jesus Cristo. E São Paulo vai dizer, ele mesmo dizia um tempo depois, na carta aos Gálatas, essa vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus que me amou, se entregou por mim. Para que eu vou viver uma vida minha? Eu agora vi Cristo, não sou eu mais que vivo, Cristo vive em mim. Isso é a missão.
O grande missionário São Paulo ensina que isso é a missão. Uma vida para ele, por ele, com os sentimentos dele, os propósitos dele, para trazer a salvação dele, aquele amor dele, a vitória da cruz a todas as pessoas. Então aqui não é uma aula de teologia, assim, é uma experiência extremamente pessoal. Assim. É aquele dia, inaugura o tempo da missão, que é o tempo que eu não vivo mais para mim, eu vivo para ele, com ele, por ele. E como foi o teu dia 1? Mas, o meu dia 1 tem eu sei que ele continua a acontecer. Exatamente. Tem que ter vários. A vida é cheia de dias, dias de ressurreição. Tem 2 momentos assim. O primeiro é o meu acampes. Eu não sei se vocês sabem o que é o acampes, né? Mas eu cresci mais ou menos no Shalom. Minha mãe e meu pai eram membros da comunidade desde os primeiros tempos, né? Os primeiros 10 anos da comunidade, minha mãe já fazia parte. Depois houve a conversão muito profunda do meu pai. Eu era uma criança, um meninozinho que cresceu no centro de evangelização do Shalom, em Fortaleza, né? Mas eu sempre quis ir para um acampus, eu não tinha idade. Na época, só podia ir para o acampus quem tinha 16 anos. E por uma exceção, porque eu era já uma criança da comunidade, não sei o que, eu acabei conseguindo ir para o acampus quando eu tinha 14 anos, né? Eu tinha feito seminários de vida no Espírito Santo para crianças, eu rezava em línguas, eu tinha uma vida carismática como uma criança, assim, eu não sabia direito o que eu estava fazendo, eu imitava os meus pais, tinha aquela educação na fé, catecismo e tudo, mas eu também não tinha nascido de novo, assim, né? Então, graças a Deus eu recebi bons valores e tal. Mas no acampus eu fiz um curso sobre a pessoa do Espírito Santo. E aí, no momento de oração, de conclusão do curso, todos rezávamos uns pelos outros, né? E parece assim que o tempo parou e eu me senti mergulhado no Espírito Santo. Eu não sei explicar. É como se um batismo significa mergulho, né? Sim. Eu me senti mergulhado e eu não conseguia me mexer. Eu não conseguia falar. Eu não conseguia fazer nada. Eu fiquei paralisado. Uma presença de um amor, de uma graça assim que eu não sabia explicar. Eu disse, mas eu vou ficar só aqui mesmo, porque se eu me mexer eu acho que eu vou quebrar, eu não tenho como fazer nada, né? E foi muito forte, né? Quando acabou aquele momento poderoso assim, eu saí pelo pátio do sítio que a gente estava, hoje é o discipulado da comunidade em Paracruz, né? Onde vários novos missionários são formados. Eu voltaria a morar naquela casa alguns anos depois, sem saber, né? 3, 4 anos depois eu estaria morando lá, né? Sim. Mas eu saí e vi saí desnorteado da sala. E eu vi escrito numa parede, assim, uma frase que é parte dos escritos de fundação da comunidade. O escrito que se chama Amor Esponsal, né? O Moisés, quando eu tinha 20 anos de idade, o fundador da comunidade, escreveu esse texto, que é um texto fundamental da experiência do Shalom. E eu vi essa frase que dizia assim: nosso alvo é a santidade. Só isso. Então, quando eu olhei para aquela frase, eu disse assim: eu não vou viver para outra coisa, eu quero isso aqui na minha vida. Então eu considero isso como, vamos dizer, se tem que escolher eu escolheria esse como o dia 1. Porque foi quando eu canalizei toda a energia do meu ser para um propósito. Eu disse, nosso alvo é a santidade. Eu faço parte desse esse povo, esse nós, que diz que o alvo é a santidade, eu faço parte disso aí. Então eu vou viver para isso, né? Vou viver nessa perspectiva para o resto da minha vida. Padre, e eu também vivi minha experiência com Deus no acampamento de jovens de 2010, né? Aquele salão vermelho, o famoso salão vermelho. Mas dentro desse batismo do Espírito, diz a palavra de Deus que o Espírito sopra onde quer, né? E hoje o Espírito sopra e nos envia em missão. Hoje, na apresentação inicial, né, disse que você mora nos Estados Unidos e eu sei também, né, que você já exerceu uma função muito importante na comunidade, que é de assistente internacional. E o Espírito já te soprou por muitas nações, por muitos lugares. Dentro desse Espírito, né, o Espírito nos envia. E a gente toca muitos corações, muitas pessoas, né, de culturas diferentes, de educações diferentes. Qual é a sede que hoje, o que te impulsiona
Não sei se você está entendendo. O que te impulsiona como missionário a continuar com tanto ardor, com tanto... no meio dessa sede tão grande do mundo, né? E o Espírito continua a soprar e nos enviar a cada um deles que mais precisam, né? Qual é a necessidade do homem que hoje tu olha e diz assim, poxa, eu quero me dar mais para que... Claro, a necessidade de Deus, né? Mas, enfim, o homem de hoje, ele precisa do quê? O que um missionário precisa ter para levar Deus? Não sei se eu me fiz entender na pergunta. Sim, fez. O seguinte, o catecismo da Igreja Católica, ele fala que Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. Em outras palavras, né? Existe um encontro de duas sedes. E o missionário, ele participa das duas. O missionário, ele tem nele o encontro da sede de Deus, que começa a comunicar um pouco dessa é como uma sensação que Deus tem do coração humano, que ele dá para nós, porque nós rezamos, nós encontramos Jesus. Nós queremos agora, então, viver uma vida com Jesus. Então a gente começa a receber os sentimentos dele, os propósitos dele. Então a gente começa a participar da sede que Deus tem pela humanidade. E, de certa forma, a gente é a humanidade. Porque eu sou parte dessa humanidade comum. Eu não me torno uma pessoa especial, desumano, que agora eu sou totalmente mergulhado no mundo divino. Eu tenho a sede que a humanidade tem. Então, o missionário se torna um ponto de encontro, né, nessa sede. Então ele entende exatamente o que Deus espera do mundo, o que ele deseja ter do mundo, do coração humano, e ele sabe, porque ele é humano, o que ele deseja ter do coração de Deus. Então eu acredito que é exatamente isso que me move para a missão. Eu sou muito normal, nós somos muito normais. A gente tem hábitos, a gente tem fraquezas, a gente tem gostos, a gente gosta de comer uma coisa e não gosta de outra. Todo mundo é igual, né, em relação a essas coisas. Né? Nós temos desejos. Mas também, quando a gente começa a se expor à graça de Deus, porque Ele conquista a gente quer viver uma vida sacramental, quer viver uma vida de oração, a gente começa a participar um pouquinho de algo que é mais do que humano, que é divino. E aí, nesse momento, a gente vê, eu preciso hoje me levantar, eu preciso evangelizar alguém. Eu preciso eu quero trabalhar mais, porque eu tenho que trazer para o mundo eu tenho que concretizar esse encontro da sede de Deus com a sede do coração. Você começa a ter desejo de que isso aconteça. Eu estou falando agora com muito do meu coração mesmo. Você não me deu pergunta nenhuma antes. Eu quero fazer uma denúncia, porque eu não recebi nenhuma pergunta antes desse podcast. Viu? Então tá vendo esse Mas é uma conversa muito espontânea, padre. É brincadeira, né? É brincadeira, mas é verdade. Brincadeira, mas é verdade. E a verdade é que eu tenho mesmo, eu não estou falando aqui porque eu vou falar uma coisa bonita para... Ai, que bonito, a sede. Mas é super concreto, assim. Eu acordo de manhã e eu disse assim, eu queria comunicar o que eu tenho para alguém. E eu tenho muito isso, sabe, Caio? Eu acho que você deve ter também. Quando eu passo um dia sem falar do que eu recebi para alguém, eu sinto uma falta, eu me sinto mecânico. Então, todo dia eu procuro pelo menos uma pessoa. Se eu não estiver num evento evangelizando 100, 200 pessoas, eu procuro uma pessoa para quem eu possa anunciar o amor de Deus, de alguma forma, sabe? Um pobre. Qualquer lugar, no ônibus, metrô. Qualquer lugar. E eu estava vindo para cá, para o Brasil, para uma reunião, vindo dos Estados Unidos. Eu disse que eu morava lá, não moro lá hoje. Então, Daqui a pouco a gente entra nos Estados Unidos. Mas eu estava saindo para viajar para cá e eu fui no aeroporto, claro, para viajar para cá, e encontrei num balcão de informação um jovem. E eu fiquei com muita vontade, eu não evangelizei ninguém, eu celebrei a missa, claro que eu evangelizei. Eu tinha celebrado a missa dominical, viajando no domingo, várias coisas, como missionário você está sempre evangelizando, mas eu não tinha explicitamente dito para uma pessoa nova, o quanto aquela pessoa era amada por Deus, o quanto aquela sede de Deus era o destinatário daquela sede, era aquela pessoa, né? E eu encontrei essa jovem chamada Benita, né? Uma jovem num balcão de informações do aeroporto, e ela viu que eu era padre, olhou assim para mim. E aí eu comecei assim, Benita, ver o nomezinho dela escrito, Benita, que nome bonito, né? Na minha língua, Benita quase significa bela, né? Que legal. Eu queria te dizer assim, o quanto Deus te olha
como a coisa mais bela do mundo. Ela pegou e falou assim, você é um padre católico? Aí eu disse, sou. Eu estava procurando a igreja católica, porque eu acho que assim, eu preciso encontrar uma igreja católica quando eu saí da minha cidade, eu nunca mais encontrei aqui em Nova York, é tão difícil de encontrar. E eu estava procurando, eu disse, eu tirei um cartão do bolso, então você vai aqui lá para o Shalom, aqui em Nova York, a gente está no Brooklyn, eu moro no Brooklyn, porque o aeroporto é no Queens, né, em outra parte da cidade. Aí eu moro no Brooklyn, eu também e tal, então... que é uma sede que você tem de dizer aquilo para alguém, e você sempre vai encontrar quem queira escutar, até que pareça que não quer escutar, mas as pessoas têm sede de Deus. Esse é o ponto comum que eu encontrei em todos os lugares por onde eu passei. Eu acho que eu já visitei uns 60 países no mundo. Em todo lugar que tem uma sede profunda de amor e de Deus, né? Mas assim, eles dão muitos nomes para isso, a gente sabe, é uma antropologia que você não vai conseguir desvendar em uma hora de conversa, né? Mas sim, é uma sede muito, muito evidente no coração das pessoas. E se a gente não tiver sede também, aí não é missão, né? A missão é o encontro de duas sedes. Então, as pessoas têm, mas o missionário tem que ter sede. Sede de Deus e participar da sede que Deus tem pelo coração das pessoas, né? Então, eu acho que a missão brota daí, né? É o clique da missão. Muito massa. Aproveitando que tu citou, né? Padre, eu posso te chamar de tu, né? Tu pode. Tu. Aproveitando que tu citou do Brooklyn, do Queens, agora a parte geográfica. Não, geográfica não, a parte descontraída do nosso podcast. Como é evangelizar na terra do Chris, onde todo mundo odeia o Chris, e também o Queens... Todo mundo odeia o Chris, né? O Padre Chris, né? E também o Queens fica a casa do Spider-Man, né? Spider-Man, né? Como é? Tu tá ali no centro midiático também, né? Eu imagino que o New York, né? Nova York é um centro midiático. Como é evangelizar também nessas grandes metrópoles? Eu mesmo já evangelizei em cidades muito pequenas, como também em grandes metrópoles, como Rio de Janeiro. Mas eu acho que nada se compara no mundo, talvez, com Nova York. Como é evangelizar em Nova York? Uma cidade tão cosmopolita. Eu imagino que deva ter pessoas de todas as culturas, todas as partes do mundo. E tem uma paróquia lá. Como é? Né? Também a parte engraçada. Se tu quiser falar se passou na casa do Chris, se foi lá na casa do Spider-Man. O bairro do Chris, que é Bed-Stuy, né? Que fala, ele é bem pertinho do nosso bairro também, né? Olha aí. Mas é totalmente diferente do Brooklyn, anos 70, anos 60. É totalmente diferente, é outra realidade lá, né? Mas Nova York é considerada assim, a capital do mundo, né? E é um laboratório de evangelização. Então, assim, do Spider-Man aos Friends, ao Chris, e todos os filmes, metade dos filmes, 90% dos filmes de Hollywood se passam em Nova York. Né? Então você tem muitas ideias do que Nova York seja. Eu pensava assim, eu morava em Roma, morei na Itália por 12 anos, em Roma por 12 anos. Então quando eu fui enviado para Nova York, eu pensei, eu estou indo da Cidade Santa, da Jerusalém Celeste para Babilônia, do pecado, do mal. Onde todo mundo... E de fato é uma cidade com muitas feridas e com tudo que tem de bom e de melhor e de pior na humanidade, claro. Mas ao mesmo tempo, o que foi que eu encontrei lá? Eu encontrei uma cidade sem muros. As pessoas elas foram para vencer. Quem vai para Nova York vai para encontrar com muita sede de ganhar muito dinheiro, de fazer muito sucesso, de subir muito, né? E estão totalmente abertas a tudo. Isso é excelente para a evangelização. Se a pessoa não tem muros, eu vou ser um dos visitantes, né? Ela não vai estar fechada para mim. E eu pensei que era assim, um lugar que, por causa de todas as feridas que a igreja tem, pelos erros do passado de algumas pessoas, de alguns padres, o povo vai estar muito armado. Na verdade, a ferida que eu encontrei não foi nem a resistência à evangelização, mas a ignorância. O povo não sabe o que é. E isso é ótimo para a evangelização. Isso é ótimo para você conectar com as pessoas. Então, despertar curiosidade, né? Curiosidade. E quando eu cheguei lá, essa parte assim descontraída, né? É realmente Nova York, as pessoas são muito ousadas. Como elas se vestem, né? O povo se veste assim, as cores. E a gente chegou assim no outono, passou por um inverno, estava ainda na pandemia. Quando chegou a primeira primavera, quando o sol sai, as cores saem,
E eu pensei, como é que a pessoa tem coragem de se vestir assim, com aquele sapato, com aquelas calças? E eu começava assim, a ter um impacto. E o povo com coragem de vestir aquilo. Eu nunca vi isso na Itália, eu nunca vi isso no Brasil, eu nunca vi isso em nenhum lugar onde eu passei, essa coragem de simplesmente, eu quero me vestir assim, eu vou me vestir assim, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso. Então essa liberdade das pessoas também imprimiu uma coisa em mim assim, eu preciso ser muito livre quando eu for evangelizar. Eu não preciso ter medo do que eu vou falar. Foi tão engraçado um dia que na primavera, essa mesma primavera, eu parei num sinal para atravessar a rua a pé. E do meu lado parou essa mulher bem altona, toda vestida assim, parecia uma modelo mesmo, com uma roupa, aquela roupa de haute couture, né, que é assim, que é toda de grife, mas negócio bem... Aí eu olhei assim para ela, e aí eu fiquei parado, aí ela olhou pra mim, eu todo de preto, para, né? Eu era o estranho, porque todo mundo se vestia como ela, e eu era o cara mais básico de todos, vestido de preto, né? Ela olhou pra mim e disse assim, você tem uma energia diferente. Do nada, a pessoa... Ela teve coragem de falar comigo, não fui eu que tive coragem de falar. Então você vê como as pessoas são ousadas. Sem muros, né? Sem muros. Você tem uma energia diferente. Aí eu falei, isso é algo bom? Muito bom. Tem uma energia muito positiva que vem de você. Aí eu sou um padre. Aí ela, um padre? É um padre católico, a minha igreja ali é bem ali, é um centro de evangelização e tal. Aí ela, que interessante e tudo. Aí dei um cartãozinho para ela. Venha visitar a gente, essa energia que você está sentindo aí, ela tem multiplicada por 100 lá. Aí ela, puxa, que legal e tal, tal. Então, aquele dia eu disse, se ela faz isso, por que eu não preciso ter medo de fazer isso com várias pessoas? E comecei no metrô, a falar, no parque, conversar com as pessoas, né? Me conectar com elas. E eu tenho um temperamento tímido, assim. O Padre Cristiano já cantou, o Padre Cristiano pregou, mas eu tenho um temperamento muito tímido, assim. Olha, só uma adendo. É verdade. Cantor, pregador, a gente tá conhecendo melhor o que o Padre Cristiano. Não, mas você olha aí no YouTube, você vai pesquisar novamente se você quiser, né? Mas eu tenho um temperamento mais tímido, assim. Então, aquilo foi até... E sempre, até na Itália, sempre evangelizei muito, sempre gostei, mas muito junto com outras pessoas e tal. E eu comecei a perder o medo de testemunhar mais, né? A gente vai evoluindo como missionário também, né? Assim, sendo purificado e crescendo, né? E Nova York abriu para mim essas possibilidades. Então, né? Então, essa terra do Spider-Man, né? Acho que você tem que ser um herói da evangelização mesmo, né? Assim, e sair conversando com as pessoas. E isso foi muito benéfico para o comecinho da nossa missão lá. Porque as pessoas viram essa coragem criativa, né, em mim, em outros missionários, né? Eu digo isso sem nenhuma vanglória, mas eu acho que foi um processo de dentro para fora que eu vivi, né? E também junto com os meus irmãos missionários crescendo juntos, né? Os que estavam lá. E um grupo de jovens assim, que começaram a ver algo genuíno ali. E é muito parecido como o Shalom começou há 42 anos atrás. Era algo genuíno, algo fora da curva, de jovens ousados, criativos, livres, orantes. Isso atrai as pessoas, é um imã, né? Uma coisa magnética, assim. Então, eu acho que essa foi a experiência de Nova York. E é um laboratório, a gente vai inventar eventos novos, festas, eventos querigmáticos, né? De primeiro anúncio evangelizador, novos, criativos. E eu acho que isso foi a minha experiência de Nova York. Tem sido, né, a minha experiência de Nova York. Eu não me canso. É uma cidade que não cansa você também. Essas grandes metrópoles, o povo que mora em São Paulo, ou em, sei lá, cidades muito grandes, assim, elas têm um pouco essa experiência. Elas têm sempre campo. E são cidades que não dormem, né, padre? Não dormem. Não dormem, então você faz eventos noturnos, eventos diurnos. Tem campo para tudo. A gente faz bike ride, né, assim, como é que é o nome? Ciclismo, né, com o povo. Massa. Festa noturna, massa. Um almoço brunch, que é um café da breakfast e um lunch, né? O almoço com café da manhã. Com café da manhã. As pessoas vêm, né? Então é um lugar onde eu me sinto missionário 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se isso é verdade porque eu sou um missionário, mas eu me sinto nesse estado de missão 24 horas por dia, né? Essa é a cidade que nunca dorme, eu sou um missionário que nunca dorme, né? Eu durmo de noite, né? Tenho minhas 7 horas de sono por ali, que graças a Deus é suficiente, mas o coração não dorme não, né? Porque tem muitas necessidades também, né? Como é uma cidade de 10 milhões de pessoas, a gente nunca acha que começou, né? A gente começou, isso aqui tá tão bom, mas é nem o começo ainda, pessoal, tem milhões de pessoas. Nossa, 10 milhões de pessoas, eu nem imagino. Padre, também tem um vídeo, né? Um vídeo na igreja que vocês gravaram a música, aquela do Espírito, né? Que
que foi um sucesso. Não sei lá, mas pelo menos aqui no Brasil, assim, aquelas... não sei se seria essa a expressão mais correta, mas aquela coisa bem americana, né? Uma música na igreja com ambiente, com as vozes, que ficou muito massa. Como foi a experiência daquele dia? Conta rapidinho aí, a experiência daquele dia. Rapaz, não, foi simples. Um cinematógrafo da obra, ele trabalha com isso, ele trabalha para Hollywood e tal. Ele disse, padre, eu quero gravar um vídeo para vocês. Tantos talentos musicais no Shalom, músicas lindas. Escolha aí uma música e vamos gravar. E a gente pegou, essa música já estava traduzida, é Rest Upon Us, como é Sopra sobre... Sopra sobre nós. É assim, faz repousar. Sei lá como é que é o nome da música. Vocês vão encontrar. Sei que o refrão é esse, né? Sopra sobre nós, Senhor. Sopra sobre nós, Senhor. Aí essa música estava traduzida. O povo tinha muita experiência com ela, porque ela tem elementos muito fortes do carisma Shalom, né? E a gente traduziu e disse, não, vamos gravar ela. Então fizemos uma gravação mesmo das vozes e tal, pedi para um artista da comunidade Aliança fazer a trilha, né, musical, para a gente gravar as vozes. E aí juntamos, aí chamamos algumas pessoas do grupo de oração para participar. Chamamos todos, mas só foram alguns, né, por motivos de agenda e tal. E gravamos na igreja. Então tiramos todos os bancos da igreja. Nossa igreja lá no Shalom, em Nova York, ela não é uma paróquia. Ela foi uma paróquia que se tornou uma missão. O bispo chama de missão. Então ou centro de evangelização. Então, olha aí, missão. Nada melhor do que esse podcast, né? Uma missão, E aí, né, a gente gravou na igreja mesmo. O cinematógrafo achou que ficaria melhor. A gente pensou no parque, pensou em outro lugar. Não, na igreja. Vai ficar mais bonito na igreja. E dito e feito, ficou muito bonito. Ele colocou as luzes, né? Colocou vários equipamentos assim que ele mesmo alugou. Então, a gente vê também tudo que nós temos pode servir como um canal da providência de Deus para alcançar outras pessoas, né? Então eu achei muito bonito a generosidade desse cinematógrafo. Ele fez uma comunhão do coração, dos bens e do tempo dele. Totalmente, eu quero que o que vocês têm é tão precioso que eu quero que isso alcance outras pessoas. Foi exatamente o que ele disse. Tá certo, então, uma plataforma dessa, vamos aproveitar, né? Tipo, pode lançar, né? Tipo, pode lançar. E aí a gente gravou uma noite mesmo, vamos dizer que passou a música umas 7 vezes cantando, ele foi fazendo os takes, né? E aí depois fez a edição do vídeo e ficou um clipe muito bonito mesmo. Sopra sobre nós, Senhor, teu Espírito, né? Faz repousar, bendito seja Deus. Eu realmente, padre, eu assisti várias vezes já essa música, me toca sempre, mesmo que eu não saiba falar inglês, mas sempre me toca. Padre, 2 coisas agora. Dentro da missão, a gente sabe também que a gente passa por muitas dificuldades, muitos desafios, provas. Paulo mesmo, né? Vai ter uma carta que ele está em uma angústia profunda, né? Um conflito profundo. Eu quero fazer o bem, mas eu acabo fazendo o mal que não quero. E dentro da vida missionária, qual foi o maior desafio assim que tu viveu? O que é que isso também, e aí dentro da vida missionária, te levou a ser melhor, te transformou? Eu sei que é uma pergunta muito, muito, mas assim, esse desafio mesmo que nos prova, que nos coloca digamos assim, em prova, né? Não é Deus que nos prova, mas sim as circunstâncias, né? O mundo, a nossa carne, as nossas limitações, e a gente precisa dar uma resposta, né? Interiormente, né? E apoiado na graça de Deus, dar uma resposta para melhorar, para crescer, né? Então, eu queria que tu fizesse uma partilha nesse sentido. 2 coisas assim que foram... A primeira foi... Eu entrei na comunidade, comecei a ser missionário muito novo, né? Com muitos sonhos, assim, também. A gente é muito ingênuo. Isso é bom, isso é um combustível. É como se fosse uma reserva de gasolina que leva você na adrenalina. Deus usa isso, né? Deus usa a nossa maturidade e Deus usa a nossa ingenuidade. Aquele fogo de palha inicial. Né? Exato. E tudo faz parte da mesma história de salvação, né? Os momentos de muito combustível, os momentos até com um pouquinho de combustível, mas com mais experiência, né? Então tudo faz parte, tudo é belo, tudo é bom, né? Mas nesse primeiro, vamos dizer, uma primeira crise, uma primeira dificuldade, foi quando eu comecei a ver que o tempo passava, que tinha coisas dentro de mim que não mudavam. Coisas com as quais eu sofria, assim, porque parece que quando a gente começa a seguir Jesus, todas as paredes têm escrito uma palavra, assim, verdade. Você começa a seguir Jesus e você vai se... A verdade sobre você
a verdade sobre tudo, sobre Deus, sobre o mundo, você vai amadurecer, você vai vendo as coisas pelo que elas são. Uma dose de um realismo positivo. E você começa a ver a verdade sobre você mesmo. Então você começa a pensar, então eu vou me confessar mais, eu vou rezar mais, eu vou me penitenciar mais e as coisas vão mudar. Muitas coisas mudam e outras não. E eu acho que nesse momento, não, mas assim, calma, né? Tem esperança. Tem esperança. Aí eu comecei essa foi a primeira crise. Eu disse, algumas coisas não mudam no meu temperamento, na minha impaciência, nas minhas... Tem coisas que não estão mudando. E isso começou a me fazer sofrer muito. E eu começava a pregar para as pessoas que o Senhor pode mudar tudo. E é porque Ele tinha mudado muito na minha vida, mas não tinha mudado realmente tudo, porque ainda tinha coisas ali dentro de mim que não tinham mudado. E aí foi que teve essa crise na minha vida, uma grande dificuldade na minha vida pessoal, ela se tornou um trampolim. Porque eu comecei a ver que não era, que algumas feridas na minha vida Deus não ia fechar, mas a luz ia passar por dentro delas. E aqueles lugares onde eu me sentia assim, muito fraco, muito não mudando, foi exatamente onde Deus começou a ser assim, muito forte na minha vida. Assim, a sabedoria, a força, a unção, vinha por aqueles lugares que eu sentia mais fracos dentro de mim. Então não era questão assim, de fechar a ferida, mas deixar a luz passar por dentro dela, sabe? E aqui isso é uma parte muito forte da minha espiritualidade. Pessoal, você vai me ver pregando sobre isso, ou falando várias vezes, que é as feridas gloriosas de Jesus ressuscitado. Assim, para mim aquilo ali é a chave da fraqueza e da força humana. O que São Paulo mesmo dizia. Rapaz, quando eu sou fraco, então que eu sou forte. Ele pediu 3 vezes que Deus tirasse aquele espinho que um anjo de Satanás plantou na carne dele e não mudava. E Jesus disse, eu não vou tirar, porque te basta a minha graça. E eu nunca entendi eu li essa passagem, que bonito São Paulo, mas eu virava a página, Jesus me mude. Né? Jesus tira esse espinho de mim. E aí aquela página voltava e depois eu comecei a ter que fazer paz com essa página, porque isso aqui é o mistério da vida humana. Paulo, que é Paulo, grande apóstolo santo, tudo, né? São Paulo é tudo, né? São Paulo é grande missionário. É o maior missionário de todos os tempos e um veículo tão forte da voz de Deus que o que ele escreveu se tornou palavra de Deus. O que São Paulo escreveu é a palavra de Deus, é a Bíblia, né? No Novo Testamento é predominantemente São Paulo. Então, uma pessoa frágil se torna um veículo da palavra de nada menos, nada mais, nada menos que a palavra de Deus. Então, isso foi uma grande crise que eu vivi, foi um momento muito forte, muito crítico na minha vida vocal. Vamos dizer, nos meus primeiros 10 anos de caminho com Jesus na comunidade como missionário. E a volta foi, eu vou parar de simplesmente, eu não vou deixar de lutar contra mim mesmo, meu temperamento, minhas dificuldades, eu não vou deixar de lutar contra isso, né? Eu tenho impaciência, eu tenho um defeito de impaciência, assim, que eu confesso, olha, me confesso tanto só com isso, mas não muda, né? Algumas coisas, e eu disse, mas Deus acaba usando tudo isso. E se eu não tivesse o temperamento que eu tenho, se eu não tivesse isso que eu tenho, talvez a minha missão não tivesse os frutos que ela teve. São Paulo, se São Paulo não fosse até briguento, resiliente e tal, e que ele sofria com essa dificuldade dele. Não sei se o espinho da carne era esse, por isso outras coisas, mas ele tinha um temperamento, ele pegou um pau com João, com Tiago, né? Com Pedro também. Com Pedro. São Paulo era um cara esquentado. E aquela forma de ser foi usada pelo Santo. Santa Teresinha tinha um temperamento totalmente diferente. E aquela forma de ser mais mansa, mais doce, mais sensível, mais implosiva, aquilo também foi, aquelas milímetros ou fraqueza ou tendência à hipersensibilidade foi usado por Deus. Então os santos começaram a me ajudar. Então essa foi uma primeira grande crise. E a segunda dificuldade foi momentos de solidão na missão, porque a gente passa também. E eu lembro que tanto em Roma quanto em Nova York, em alguns momentos, sobretudo no começo da missão, quando ainda não existia um povo, né, porque você está só. Você tem os irmãos de comunidade, mas quando você tem certas responsabilidades, você sente uma certa solidão. E essa foi uma dificuldade, mas logo, logo, quando você se sente igreja, se sente comunidade, essa solidão começa a luz entra. Então você percebe que na verdade você nunca está só, né? Que você tem pessoas. Às vezes a gente mesmo fabrica uma solidão e é muito importante a gente acordar. A missão não existe sem a comunidade. A missão não existe sem a comunhão. Então não tem sem só os irmãos. Sem os irmãos. Não existe só Paulo. Você olha, ele tem como diz em inglês, uma safety net, né? uma rede network. Ele tem Timóteo, ele tem Marcos, aí ele tem Lucas, ele tem
Né? Daqui a pouco a gente vai falar Priscila e Áquila. Priscila e Áquila, os leigos, né? Então, Paulo tinha as comunidades. Então, todos nós também. Eu acho que muito bonito isso, que foi também uma outra cura para mim. Primeiro, a luz que passa pelas feridas, né? E a gente se torna forte quando a gente é fraco. E a segunda é descobrir a comunhão, a beleza da comunhão. Sem comunhão não há evangelização, né? Sem a unidade, quando nós colocamos a nossa vida em comum com os outros e dá as mãos e junta as redes, né? Se a gente não conectar como uma rede, né? Uma network significa rede, né? É uma rede, né? Uhum. Então é o trabalho de formar uma rede, network, né? Então a gente não tiver um network, hoje vai ser em inglês, viu? Porque eu moro nos Estados Unidos, mas se não tiver uma network, a gente não tem como viver a missão. É uma pessoa isolada não tem. Então foi a segunda grande crise que virou uma graça na minha vida também. Isso vai te transformando, né, padre? Vai modelando o missionário, né? Que tem sede de Deus. Interessante tu falar em rede de contatos, network, que ninguém pode lançar essas redes sozinhos, né? Bem, eu sei que você já, nessas suas andanças, né, no mundo, já passou por países onde a fé praticamente rechaçada, né? É caçada. E lá tu encontrou comunidade, encontrou irmãos onde tu podia partilhar essa tua fé? Nesses lugares, você pergunta? Sim, teve algum lugar que você disse, não, aqui não tem uma alma onde eu posso digamos assim, me partilhar, um cristão, não tem uma comunidade onde realmente essa solidão fez valer, digamos assim. Sim, não, tipo, quando eu sentia isso, um grande isolamento, né, eu sempre ia muito conectado com a igreja local, com a própria comunidade, mas quando eu sentia esse isolamento, eu procurava imediatamente estar em comunhão. Eu lembro uma vez que eu fui para a Austrália, eu fui com outro irmão e outra vez eu fui sozinho. E quando eu fui sozinho, eu disse, do outro lado, literalmente do outro lado do mundo, né, aqui em missão, eu preciso correr para... Então eu fui no santuário, que tinha uma santa australiana, eu disse, eu vou precisar da comunhão dos santos aqui, eu não posso fazer essa missão sozinho. Então eu corri para a igreja, os braços maternos da igreja, né? E aí também o próprio bispo me ligou, dessa diocese que eu fui, e disse, padre, amanhã venha tomar café da manhã comigo. Então foi bonito assim, porque eu disse, olha aqui, vamos conversar, a gente vai se encontrar para tomar café. Então não era uma reunião formal, era um momento de comunhão, né? Eu acho muito bonito isso aí também. Se a gente não encontra, a gente tem que plantar o amor e vai colher o amor, né? Como diz São João da Cruz, não é que a gente simplesmente está isolado e tem que se resignar. Sim. Então, onde não há comunhão, você tenta criar. Você primeiro tem que estender a mão, estenda a mão e faça comunhão. E sempre vai ter. Na Índia, né? Na Índia não tem... Todo mundo é hindu ou muçulmano, pouquíssimos cristãos, mas você encontra aquelas comunidadezinhas cristãs e são pulmões, e são comunidades fortes, né? Porque como eles são menores, eles têm muito fervor para viver. É bonito ver também. A gente às vezes está muito acostumado com a fé, né? Assim, nós brasileiros, é o maior país católico do mundo. Mesmo que a gente esteja... tem tanto problema no Brasil, mas tem fé. Você olha para cá, para lá... O povo acredita. O povo acredita, né? Em alguma coisa. E com uma matriz cristã muito forte, católica muito forte, né? Tem lugares que é 0, né? Mas mesmo nesses lugares com 0, você tem que criar comunhão, né? Para poder se sentir capaz de viver a sua fé, né? Os países nórdicos da Europa também, a Finlândia, a Noruega, sempre eu encontrava uma igreja, um padre, um grupo de leigos, onde fazer comunhão e a fé, e viver a fé. Né? Pronto, a gente está quase terminando, padre. Não queria não terminar, mas a gente está quase terminando. 2 coisas agora, de tudo isso, né? Só uma curiosidade, eu queria que tu respondesse se é verdade ou não. Uma vez eu escutei dizer que o padre Cristiano não gosta de viajar de avião. A minha criptonita. Já viajou 60 países, não gosta de viajar de avião. Exatamente. Tá totalmente certo. Tá vendo, gente? A graça de Deus é capaz de tudo nessa vida. E isso não é, como é que diz? O povo chama publicity stunt, né? Não é só uma estratégia de publicidade. Eu não gosto mesmo. Dia de viajar de avião, pra mim, eu já acordo chateado, angustiado. Mas eu tô melhorando, viu? Tô melhorando um pouquinho. Também, depois de tanto tempo, né, padre? Repetindo a experiência, isso aqui vai dar certo. Padre,
as últimas duas coisinhas para a gente concluir. A gente falou de Priscila e Áquila, falou de Paulo, né? Paulo, o maior missionário de todos. Mas, depois de Jesus. Depois de Jesus. O missionário do Pai. O missionário do Pai, né? O verbo encarnado, aquele que... Mas homem santo, né? Depois de Jesus, que mais viajou e peregrinou e levou o amor, né? A verdade, foi Paulo. E Paulo foi muito sustentado por muitos irmãos. E o que hoje a gente chama na comunidade de benfeitor. Né? Priscila e Áquila, por exemplo, foram benfeitores de Paulo. Sim. Receberam Paulo na casa deles, deram de comer. Ali Paulo repousou para poder revigorar e ir em missão novamente. Né? E se confunde, claro, né, com a história da igreja e com a história da comunidade. Sim. Há 42 anos atrás, nós fundamos uma lanchonete através de doações. De panelas. Eletrodomésticos. Rezaram até pelo fogão, né? O fogão voltar. E hoje nós fundamos a missão de Nova York, missões fora do Brasil, também muito sustentado, também não, 100% sustentados no livre beneplácito, da vontade de Deus, e em corações generosos, que se abrem para ir conosco em missão, mesmo que lá não estejam fisicamente, mas estão conosco em comunhão nessa rede, né? Nessa grande rede. Queria que tu falasse uma experiência que tu teve, ou que é para ti esse sentido de benfeitor, daquele irmão que nos sustenta, que vai conosco em missão, que está ali unido a nós, né? Os nossos estatutos diz que, à sua maneira, o benfeitor faz parte do carisma, né? Então, para ti, essa experiência de um benfeitor? Olha, eu tenho, como eu disse, 20 e tantos anos de vida missionária, mas eu vou focar aqui em duas experiências em Nova York, né, que a gente viveu. Como esses benfeitores, eles são missionários com a gente. Nós tínhamos acabado de chegar, 4 missionários em Nova York. Ninguém conhecia a nossa forma de viver a pobreza, a nossa forma de viver. Nós, da comunidade de vida, nós não temos dinheiro no bolso, nós não temos, assim, nossos próprios pertences, né? A gente administra recursos para viver a missão, né? E nós tínhamos chegado em Nova York e a gente só tinha $40 para tudo. Era $40 que, vamos dizer, uns R$200 para 4 pessoas das cidades mais caras do mundo, ou seja, não dá para comprar nada direito, né? E nós tínhamos $40 no bolso do econômico, o Alan, que não tinha nada, a gente estava menos de um mês na missão. Sabia nem o que comprar direito. Não sabia nada, e a igreja local ia nos ajudar, mas esse dinheiro não tinha chegado e a gente não sabia o que fazer. E quando a gente saiu tinha um evento com os jovens na catedral e com um brunch. Aí a gente pensou, que bom, a gente vai para esse evento e vai ter um almoço lá. Então nesse dia a gente já tem o que comer, já tem tudo, vai evangelizar, vai conhecer. E a gente foi para esse evento participou. Quando a gente descobriu, o brunch era num restaurante do lado e cada um pagava o seu. Era a cultura do lugar. Rapaz, a gente não tem dinheiro nem para comprar um brunch. $40 sem brincadeira, daria para comprar no máximo para uma pessoa. Nós éramos 4 missionários. E aí, a gente no caminho disse assim, pessoal, é o seguinte, a gente vai caminhando com os jovens, estava conhecendo aquela conversa, a gente está aqui para evangelizar esse curso, se a gente pudesse comer com eles, ia ser muito bom para criar comunhão, amizade, mas a gente vai ter que ir embora. Porque a gente não tem como pagar e eles não conhecem a nossa forma de pobreza, não pode mandar, ele paga pra gente, não tem como fazer isso, né? Então a gente pensou, quando a gente chegar no restaurante, a gente se despede que a gente está ocupado. E a gente estava fazendo um planejamento estratégico, então a gente está ocupado mesmo. Né? A desculpa já tinha, né? Desculpa tinha, não era mentira, era uma desculpa. Então chegamos lá e no caminho eu fechei a boca conversando aqui com o Alan, né, que administra o dinheiro da missão. E aí, quando nós paramos de conversar, isso eu falando em português, então ninguém estava entendendo. Um dos jovens chegou assim para mim, padre, I take care of yours, eu tomo conta do seu. Aí eu olhei assim, obrigado. E aí, do nada, outras pessoas chegavam, ei, a gente pode pagar dos missionários, a gente vai... E foi bonito, porque não era porque a gente queria comida de graça, a gente queria ter tempo com aquelas pessoas. E de fato, aquela generosidade deles possibilitou a evangelização, porque nós fizemos ali dos nossos primeiros amigos na cidade de Nova York. E que tem pessoas ali que hoje foram as colunas da nossa obra, que começaram a obra.
estavam naquele dia, naquele almoço. E a gente saiu desse brunch tão feliz, era nós quatro andando pela rua, no bairro de todo mundo odeia o Chris, né? Aí todo mundo ama o Chris, porque eles ajudaram o Chris, né? E a gente saiu pela rua louvando a Deus, foi uma coisa parecia os Atos dos Apóstolos. Meu Deus, Deus manifestou a providência dele, que coisa bonita, né? E depois, uns tempos depois, nós começamos a apresentar, já mais recente, as necessidades das missões da comunidade em Madagascar. Nós temos missionários muito dedicados nos países mais pobres do mundo. Em Angola, Moçambique, nós temos missões no norte da África, missões em Chaves, na Ilha do Marajó, né, aqui no Brasil. Lugares onde há muita pobreza. E a gente começou a apresentar isso. E do nada, algumas pessoas em Nova York começaram, pois eu vou ajudar essas pessoas, nós vamos ajudar essas missões. Tem uma pessoa até que quer vender ações, quer fazer doações de ações, né, stock, para a comunidade, para a gente poder reverter em ajuda para os mais pobres. Então há sempre maneiras de encontrar. Quando nós fizemos o nosso primeiro acampus, a gente tinha um déficit de $8 mil. Meu Deus, a gente não tem $8 mil. Do nada, não, o nosso déficit era de $6 mil, desculpa. E a gente não temos. E aí, do nada, a gente só pediu a Deus que se manifestasse. Uma pessoa que participa dos grupos de oração, que é alcançada pelo amor de Deus na obra Shalom, chegou para nós com um cheque e disse assim: ei, padre, eu senti no coração de dar isso para a comunidade. Aí saiu. Aí depois a gente abriu assim o envelope e tinha $8 mil, ou seja, era $2 mil a mais do que a gente precisava para pagar o evento, que precisou o investimento do próximo acampus, né? Então foi uma coisa, são essas pessoas, elas são missionárias, né? O Áquila e Priscila, esses leigos, essas pessoas de boa vontade, elas possibilitam a missão. Então eu mesmo assim vejo milagres acontecendo através da vida dessas pessoas, né? Como Paulo viu também. Paulo tinha aquele aconchego, aquela trampolim para a missão através dessas pessoas. Então, vamos fazer uma rede mesmo de pessoas que acreditem no que nós vivemos, que acreditem no que nós anunciamos, né? Nós damos algo muito precioso para o mundo, mas é num mundo de carne e osso, com necessidades reais, né? Que custa, e essa rede de amigos, essa rede de missionários, né? Com talentos diferentes, vai alcançar o coração, vai saciar a sede desse mundo, né? E fazer se encontrar a sede de Deus com a sede do coração desse mundo. Bendito seja Deus. E para finalizar, a última pergunta. Uma experiência, um testemunho de uma vida transformada. A gente tem aqui no Lançar as Redes, né? E no Pode Lançar a gente vai trazer isso também, o slogan Vidas Transformadas. Conta uma experiência aí de uma pessoa que tu viu, pôde tocar, que, nossa, a transformação dessa pessoa. Você disse, né? De fato, essas pessoas, os benfeitores, transformam vidas. Agora, concretamente, uma experiência. São 4 anos. Além da sua transformação. Por causa de muitos que acreditaram, eu estou aqui, né? E outros padres cristianos, né? Vão vir, outros Paulos, outras Marias, né? Mas eu teria muitas histórias para contar nesses 4 anos só em Nova York. É pouco, se você parar para pensar, não é tanto tempo, né? Uhum. Deus está tendo pressa, é a cidade muito acelerada e está evangelizando super bem. Mas eu tenho um caso emblemático assim no meu coração, de um rapaz que se chama Adam, né? Ele para mim, um arquétipo, até porque Adam significa Adão, né? É o primeiro homem. Inclusive eu o conheci aqui, ele veio para o congresso. Isso, ele veio para o congresso de jovens aqui em Fortaleza. Quantos vieram, padre? Vieram 40 jovens dos 40 jovens dos Estados Unidos. E o Adam é um deles, né? Ele não é mais jovenzinho, não, um homem, assim, um adulto agora. E com uma história assim de vida, ele pensava até que o nome Jesus Cristo era um palavrão. Você sentia assim, totalmente longe. Porque às vezes as pessoas usam nos Estados Unidos, Jesus Christ, às vezes usam como se fosse quase um palavrão, né? O nome santo de Nosso Senhor, né? O nome de Deus em vão, né? Mas para você ver, a pessoa está tão distante que ela não sabe nem o que ela está dizendo, né? Até ele dizia que quando vinha para a missa a primeira vez e vinha falando várias vezes o nome de Jesus Christ, ele ficava, por que o padre está toda hora falando palavrão na missa? Ou então, oh my God. Oh my God, exatamente, assim, melhor não dizer, né? Uhum. Mas bem, e aí, e que é o nome de Deus em vão, mas ele tinha essa distância muito grande do Senhor. E um grupo de alcoólicos anônimos, né, e ele fazia parte desse grupo, começou a se reunir na nossa igreja, né, no nosso centro.
A gente abriu as portas, assim, não era uma coisa organizada por nós, mas ele começou a ver. E através dessas visitas, ele conheceu os missionários da comunidade. Pelo sorriso, pela alegria, disse, tá, eu vou ficar perto desses missionários, vou fazer comunhão com eles e tal, amizade. E pouco a pouco, o Adam foi se abrindo à graça. Eu lembro ele participando de missas da Quaresma. E aí ele chegava no final da missa, ele dizia assim, padre, o que é Quaresma? A gente fala na missa dizendo, acha que todo mundo entende? Durante essa Quaresma, pensa que todo mundo sabe. Ele, padre, o que é Quaresma? O que é isso? O que é aquilo? Do zero mesmo. E pouco a pouco o Adam foi sendo catequizado. Aí a gente colocou uma das missionárias para ser a catequista dele. E ele foi sendo catequizado, crescendo. Aí participou de um seminário de vida no Espírito Santo. Aí teve um encontro mais forte com Jesus. Aí ele participou depois do Acampus. Aí teve outro encontro mais forte com Jesus. Acampus é o acampamento de jovens, né? Depois ele foi participando de outras coisas e foi crescendo na graça. E aí até que ele foi batizado, né? E recebeu a crisma depois. E nesses momentos ele disse que ele mudou substancialmente. Ele se tornou uma pessoa completamente nova. E hoje o Adam, depois desses 2 anos como um cristão, 2 anos e meio como cristão, como um católico, ele já é um líder da nossa obra. Pastor de grupo de oração, coordena várias iniciativas lá. É uma referência na obra Shalom em Nova York, de homem de Deus, de conversão. Todo mundo sabe a história dele, sabe de onde ele veio e o que é que ele é hoje, então ele não esconde de ninguém. Se tornou uma testemunha viva dessas feridas pelas quais a luz passa. Né? Ele é uma testemunha viva. Né? Então isso é uma vida completamente transformada. E hoje a alegria dele, ele era totalmente isolado, sozinho, sem Deus no mundo, e hoje tem uma família espiritual. Ele diz, o Shalom é a minha família. Né? E ele disse para Moisés, uma vez que ele encontrou Moisés lá em Roma, em 2022, ele foi conosco para Roma, e ele disse, Moisés, essa sementezinha que você plantou no Brasil agora está crescendo lá em Nova York. Né? Isso em 2022. Em 2024 ele veio aqui, e viu o Shalom no Brasil, né? Aquelas 7 mil jovens num estádio e tudo. E aí ele tá super empolgado, assim, né? Diz, meu Deus, é isso aqui. Aí ele falou pro nosso bispo. O nosso bispo veio para o CJS também. E ele disse, um dia nós vamos ver o Barclays Center, que é tipo um estádio de basquetebol que tem no centro do Brooklyn. Lotado de jovens também. Então ele quer ver outros jovens, outras pessoas tendo uma vida transformada. Então, porque ele foi, ele acredita que os outros podem ser também. Então isso é um só que eu digo, né? O Adão, esse primeiro, se tornou um novo Adão, né? O Adam, né? Um novo Adam. E ele acredita que isso pode acontecer na vida de outros, né? Então isso é uma coisa que eu tenho no coração e partilho também. Bendito seja Deus. Padre, muito obrigado pela tua presença. E você também pode ser parte da comunidade Shalom. Você pode ser parte dessa net, essa rede, né? Sendo um intercessor, sendo um benfeitor, você vai estar recebendo, vai estar aparecendo para você informações no seu leitor. Você pode entrar conosco nesta rede de pesca. Venha conosco ser missionário. Nós precisamos de você. Né? Nós estamos aqui, nós damos tudo, né? Até o que não temos, Padre, nós damos, né? Exatamente. Mas nós não temos tudo. Exato. Precisamos de outros, precisamos dessa rede, uns dos outros, de irmãos. Então venha conosco. Muito obrigado por estar presente. Compartilha esse link, curte, comenta, que foi muito bom, que você está esperando o 2º episódio. E também envia para aquela pessoa que precisa escutar, precisa ter essa experiência com Deus. Queria também fazer um último convite, Padre, te peço para pegar o livro da Amabile aqui. Queria também te fazer um convite nas edições Shalom. Nós estamos com um novo lançamento, o livro da nossa irmã Amabile, das redes de vôlei para as redes de pesca. Amabile, ex-jogadora de vôlei profissional, que está lançando o seu livro. E nós estamos também com promoção nas edições Shalom. Se você colocar o código Pode Lançar, você vai ganhar um desconto nas edições Shalom. Então, corre lá, compra teus produtos, que também, Padre, são meios para nos sustentar, né? Exatamente. É muito digno, né? A nossa evangelização, ela se materializa. Então, isso aqui é um conteúdo que pode mudar a vida, o nosso coração, né? Quando a gente lê, nossas esperanças se renovam. Uma pessoa pode ter uma experiência assim, muito forte de mudança de vida através disso. E é dignifica o nosso trabalho, né? São produtos de evangelização e você comprando certamente está
fazendo parte dessa net, né? Junto com a gente. E você pode comprar não só para você, você pode dar de presente. São produtos que evangelizam. Produtos que evangelizam. Então, chegamos ao fim do nosso primeiro podcast Pode Lançar. Obrigado, Padre Cristiano, mais uma vez. Foi muito bom, estou muito feliz. E espero contar com vocês para os próximos episódios, com a divulgação, com a intercessão e com o que vocês tiverem para dar para nós, a gente acolhe. Valeu, Padre. Deus abençoe. Shalom. Shalom.